Galerinha linda, tudo bem com vocês? A nossa aula de português será do caderno do aluno do quinto ano, do primeiro bimestre, da nova escola, né? O material que nós vamos trabalhar hoje do Mais Pai, tá certo? As páginas que serão trabalhadas serão a 38, 39, 40 e 41. Então, o tema da nossa aula é analisando narrativas, descobrindo as vozes. O texto começa mandando que você leia esse pequeno trecho aqui. Então, o que é que nós já aprendemos? Nós já aprendemos que no texto nós temos o narrador e nós temos os personagens. Nós já aprendemos que o narrador, ele pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa, quando ele, assim, participa da história, né? E em terceira pessoa, ele só comenta, ele só narra. Então, aqui nós temos aqui, ó, o nome do texto é O Ouro Enterrado. Começa assim: Zélia teve um sonho maravilhoso. Ela sonhou que seu padrinho Zelão tinha encontrado muito ouro e que tinha enterrado esse ouro perto da gruta. Mas ele tinha morrido antes de poder usufruir da riqueza. No sonho, ele oferecia o ouro para Zélia e dizia: Esse ouro me tirou o sossego, não tenho mais paz. Quero que o ouro seja seu. Você vai encontrá-lo perto da gruta, embaixo de um ipê amarelo. É só cavar que você vai encontrar o ouro. Que esse tesouro lhe traga alegria e felicidade. Glória Moura é a autora. Então o livro pergunta: o narrador está em primeira ou em terceira pessoa? Ó, Zélia teve um sonho maravilhoso. Então, aqui, o narrador, ele não está participando da história, não é verdade? Ele está vendo a história de outro ângulo, não é isso? Então, ele é um narrador em terceira pessoa. Na segunda questão, diz assim, na letra B, desculpa, quem são os personagens desse conto? Então, quem são os personagens? Tem aqui Zélia e quem mais? Você vai procurar no texto o nome dos personagens e você vai colocar aqui. Agora, que sinais de pontuação aparecem nesse conto? Olha, então você vê aqui, ó, tem o ponto final, né, o sinal de pontuação. Nós podemos ver também aqui, ó, o que nós temos? Os dois pontos, nós temos aqui a vírgula e nós temos aqui o travessão. Todos esses são sinais de pontuação. Você vai escrever o nome desses sinais aqui, na letra B, certo? Na segunda questão, diz assim: complete os organogramas a seguir, relembrando as duas posições que o narrador pode assumir e de que maneira as ideias e as vozes dos personagens podem ser apresentadas na narrativa. Então, aqui está os organogramas, ó. Com o narrador. O narrador, como é que ele pode ser? Aqui você vai escrever, ele pode participar da história, né? E aqui ele não participa da história. Então, você vai escrever, entendeu? Narrador participa da história e não participa da história. Aqui nós vemos ainda no organograma os personagens. Aqui, os personagens, eles podem, suas falas são apresentadas diretamente na história ou suas ideias são apresentadas pela voz do narrador. Antes desse vídeo, onde nós temos aqui como resolver a atividade, a professora postou um vídeo antes que fala do discurso direto e do discurso indireto. Então, o discurso direto é quando a fala é apresentada diretamente aqui, ó, como diz aqui, ó. Ele oferecia o ouro para Zé e dizia, dois pontos, travessão. Esse ouro me tirou o sossego, não tenho mais paz. Tá vendo aqui, ó, a fala? Então, isso aqui é um discurso direto. Já o discurso indireto, ele poderia ter dito, ele disse que o ouro tirou o sossego dele, e seria um discurso indireto, certo? Então, mas vocês já assistiram o vídeo antes, que fala do discurso direto e do discurso indireto, tá certo? Nessa página aqui seguinte, tem assim, praticando. Vamos ouvir o conto O Cachorro e a Boa Menina. Escute atentamente a leitura que o professor vai fazer. Agora, leia a narrativa e complete-a com os sinais de pontuação e com os verbos que faltam. Olha, então, como nossa aula é online,
a professora não está em sala de aula para ler para vocês, então o que é que você vai fazer? Você vai ler o texto, veja aqui, ó, tem uns tracinhos, né? E você vai colocar esse verbo dizer. Como é que vai ficar o verbo dizer aqui dentro, aqui nesse tracinho, né, ó? Um dia de sábado lembrou da tia e a mãe dela. Como é que vai ficar o verbo dizer aqui? Disse a mãe dela. A mãe dela, não é isso? Então, você vai escrever aqui. Sozinha, qual é o sinal de pontuação? Vai colocar o verbo perguntar aqui, ó. Perguntou a mãe e disse, né? Você vai usar o verbo perguntar, mas aqui vai ser colocar o verbo perguntou. Você vai adaptar o verbo que está aqui, o verbo descende, que está entre parênteses, você vai adaptar aqui para ter uma concordância, uma coerência com o que vai dizer, tá certo? Aqui, mais uma vez, ó, o verbo perguntar, você vai colocar, certo? E aqui, ó, mais uma vez, que sinal de pontuação vai ser aqui? Ela, com muito medo, olhou para um lado e para o outro e, não vendo o cachorro, cantou. Qual será o sinal de pontuação que vai ficar aqui, já que é um discurso, né? Vai ser o quê? Os 2 pontos. Olha aqui a fala, olha aqui o travessão, tá certo? E continuando, você vai fazendo essa procura. Continuar aqui na mesma cor do outro lado, ó, nós temos aqui mais uma vez, ó, o verbo dizer. No chão, ela, em qualquer lugar, ele não. Como é que ficaria o verbo dizer? Disse, né? Disse ela, em qualquer lugar ele come. E aqui mais uma vez o verbo dizer, certo? Nós temos aqui mais aqui, ó. Que sinal de pontuação será aqui? Né? Mais uma vez os 2 pontos. Aqui mais uma vez você vai adaptar o verbo ter, vai fazer a sua concordância. Nesse outro tracinho aqui, qual será o sinal de pontuação que você vai colocar? Atenção para o trecho a seguir do conto O Cachorro e a Boa Menina. Então, aqui nós temos, mais uma vez, aqui esse conto, certo? Só um trechinho aqui que diz assim, ó. No outro dia, pela manhã, bem cedo, a menina se preparou, tomou, e aí você vai lendo. A professora não vai ler para não ficar assim muito grande, né? O vídeo já estamos com 7 minutos. Então, esse trechinho aqui, quem é que conta essa parte da história, na sua opinião? É quem? Quem é que conta a história no texto? Nós já aprendemos como é o nome da pessoa que faz a narração, como é o nome. Então, você vai colocar aqui nessa linha, tá? Nessa terceira questão, diz assim, o que mudou em relação aos sinais de pontuação? Por que não utilizamos os travessões aqui? Por que foi diferente? Né? Então, nesse trecho aqui, só vai aparecer o ponto final e a vírgula. Nele, o personagem não tem sua voz marcada diretamente, pois suas ideias são representadas por quem? Pelo narrador. Então, é o que você vai colocar aqui. Aqui na quarta questão, diz assim... Nesse trecho, o personagem fala diretamente ou o narrador fala por ele? O que é que você acha? Nesse trecho aí, quando é assim, no outro dia pela manhã, bem cedo, a menina, e aí o narrador fala por ela ou o narrador está aqui em primeira pessoa? O que é que você acha? Então, você vai escrever aqui a sua resposta, depois a professora vai fazer a correção. E aqui na quinta diz qual é a diferença entre discurso direto e indiscurso indireto. Então, após você ter assistido ao vídeo, você terá a sua conclusão. O que é um discurso direto? Né? O vídeo nos diz que o discurso direto é quando o narrador conta a história de acordo com a sua visão dos fatos. Já o discurso isso indireto, desculpa. O discurso direto é quando a personagem ela fala, quando usa aqui, como a professora mostrou, os 2 pontos que vai caber aqui, o travessão, né? É um discurso direto. O indireto, o narrador conta a história de acordo com a sua visão dos fatos, tá bom? E aqui nós temos essa parte retomando. Ele pede para você registrar no espaço a seguir o que você aprendeu sobre as vozes da narrativa. Então, qual é as vozes da narrativa? O que é que você aprendeu com essa aula de hoje, tá certo? Quais são os tipos de narradores, né, que tem no texto? Então, façam a atividade, depois vocês vão postar no PV da professora, onde nós vamos fazer a correção.